Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano, o seu professor de História. E na nossa videoaula de hoje, a aula 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as revoluções políticas inglesas. Vem comigo então. Então, dando sequência ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, onde a nossa unidade temática é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, hoje nós vamos falar dos objetos de conhecimento sobre as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. A habilidade dessa aula é a habilidade 02 de História, que é identificar as particularidades da Inglaterra antes e depois da Revolução Gloriosa, tendo em vista os fatores que levaram à industrialização. Então, olha lá, para a gente falar um pouquinho sobre essas revoluções inglesas, a gente tem que entender como que a monarquia formou na Inglaterra, né? Como que os primeiros reis, o primeiro reino inglês surgiu. Então, assim, a formação das monarquias europeias, elas vão ocorrer lá durante a Idade Média, mas elas vão se consolidar mesmo, se fortalecer, se articular durante o período que a gente chama de Idade Moderna. Então a gente sabe que as monarquias elas se desenvolveram a partir das misturas de alguns povos bárbaros, de alguns povos menores que viviam ali na região da Europa e que durante o enfraquecimento do Império Romano e o surgimento ali do cristianismo, né, esses povos foram invadindo esses territórios que até então eram romanos e foram se unindo, se aliando a alguns membros da Igreja Católica, a instituição da Igreja Católica naquela região. Então a monarquia nacional inglesa, ela foi uma das primeiras que se formou ali na Europa. Esse processo ocorreu entre os séculos XI e o século XIII. Tá? Até o século XII, para vocês terem uma ideia, as ilhas que formavam, né, a região que hoje é o Reino Unido, elas não possuíam uma unidade política como tem hoje em dia. Elas não eram todas unidas sobre um mesmo governo. Elas eram vários blocos de vários reinos independentes que vinham dessa época desses povos bárbaros, né, de povos anglo-saxões. Entretanto, vai ser ali na segunda metade do século XI que os povos normandos vão começar a ocupar aquele território inglês e vão formar uma nobreza, uma administração mais central. Então, olha só, vamos entender um pouquinho como que funciona através desse mapa essa região que hoje em dia, né, são as Ilhas Britânicas. Então, as Ilhas Britânicas elas são formadas lá no século XI por quatro reinos: Escócia, País de Gales, Irlanda e Inglaterra. Então a Inglaterra, quando a gente fala, se refere à Inglaterra, é só essa área que aparece aí no primeiro mapa, né, em destaque de vermelho. Quando a gente se refere à Grã-Bretanha, quando a gente cita a Grã-Bretanha, na verdade a gente está falando da união da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales, que são essas três partes que estão coloridas aí no mapa do meio, né? A Escócia em azul, a Inglaterra em vermelho e o País de Gales num tom mais rosado. Agora, quando a gente se refere hoje em dia a Reino Unido, aí a gente está falando de um conjunto de países que formam, né, as Ilhas Britânicas. Então aí entra a Inglaterra novamente, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda. Então olha só, como que uma mesma região às vezes acaba ganhando vários nomes diferentes que vão variar então de acordo com a sua composição, os países que a compõem. As bandeiras desses países também do Reino Unido, elas têm uma explicação para cada época, para cada território que faz parte dela. Então, por exemplo, a primeira bandeira ali que é branca com uma cruz vermelha, ela é a cruz de São Jorge, é a bandeira que representa a Inglaterra. Já a bandeira que representa a Escócia é essa bandeira azul com uma espécie de um X branco. A bandeira que representa a Irlanda do Norte é essa bandeira branca com um X vermelho. Já então, a bandeira que representa a Grã-Bretanha, que seria a união da Inglaterra e da Escócia, é a bandeira que mostra aí no centro da nossa imagem a cruz vermelha, o X branco, o fundo azul, e que depois, quando une-se com a bandeira da Irlanda do Norte, forma a bandeira do Reino Unido que está ali embaixo. Então, olha só como, né, essa mesma região, além de ter vários nomes diferentes, tem as bandeiras, então, que representam cada situação, os países que estão ali juntos naquele bloco, naquele grupo.
Então a bandeira do país de Gales, ela não aparece ali uma bandeira da Grã-Bretanha, né, a bandeira do Reino Unido, é uma bandeira à parte, que é essa representada por esse dragão, né, em meio a um retângulo metade verde, metade branco. E a Irlanda do Norte também tem uma outra forma de estar representando ela, além daquela que eu já falei anteriormente. Então, olha só, vamos entender como foi surgindo essa monarquia inglesa, né? Então, por volta ali de 1066, o Duque Guilherme da Normândia, uma região que hoje é a França, ele que invadiu e conquistou a região da Inglaterra. Tanto que o nome dele ali, o codinome dele é Guilherme o Conquistador. Ele ficou assim conhecido por esse nome porque ele era um vassalo de um rei francês, mas foi ele então que conquistou a região ali que hoje é a Inglaterra, que dividiu ela em condados e dividiu entre alguns funcionários seus que iam administrar essas regiões e representá-lo. Por isso, então, ele acabou ficando depois com essas terras e considerado o fundador, né, da dinastia que ia iniciar o reino inglês. Algum tempo depois dele, outros reis de destaques que vão ficar ali, né, na monarquia inglesa é o Henrique II e o Ricardo I. Então, em 1154, um nobre francês, o Henrique da Plantageneta, parente do Guilherme, herdou a coroa do reino da Inglaterra e ele passou a se chamar Henrique II. E nesse período ocorreu então a centralização do poder na Inglaterra, porque antes eram vários condados. Cada condado tinha ali o seu governante, que foi determinado por um outro. Aí vai ser então no reinado do Henrique II que vai centralizar todo mundo, vai ter uma figura só para seguir, para governar aquela região. O Henrique II, então, depois ele vai ser sucedido pelo filho dele, que é o Ricardo I, ou Ricardo Coração de Leão, que dos 10 anos que ele governou, né, a Inglaterra, ali a região, ele passou 9 liderando a Terceira Cruzada. Para quem não lembra, as Cruzadas foi aquele movimento que alguns soldados europeus, alguns reis europeus levavam suas tropas para lutar lá em Jerusalém, na Terra Santa, contra os povos muçulmanos, que a intenção deles era resgatar, né, para o povo cristão a terra que Jesus viveu, cresceu. Então esse rei, o Ricardo Coração de Leão, dos 10 anos, 9 ele ficou fora, lutando numa das cruzadas, e não ficou ali administrando o seu reino, o que ajudou a enfraquecer um pouco essa questão da autoridade real, do fortalecimento dos senhores feudais que tinha ali naquela região. O próximo rei, então, o reinado do João Sem Terra, vai ser o reino, ou melhor, o reinado, que vai mostrar um enfraquecimento dessa figura central do rei. Para vocês terem uma noção, então, em 1215, ele foi obrigado pelos nobres que o rodeavam ali a assinar uma carta, um documento chamado Magna Carta, para que ele não perdesse o reino dele. E aí, nesse documento que o João Sem Terra assinou, pressionado pela nobreza inglesa, era um documento que limitava a autoridade dele como rei. Então, por exemplo, ele não podia estar aumentando os impostos dele sem antes pedir uma autorização, consultar os nobres. Então, olha só, começou a mostrar a partir desse período, já iniciado ali com o rei anterior, um enfraquecimento desse poder, dessa autoridade real, que até então tinha e era bem comum ali no final da Idade Média, na época dos senhores feudais, durante esse período na região da Europa. Então, olha só, vai ser devido a esse documento que o João Sem Terra assinou, que enfraquecia, tirava um pouquinho do poder dele como rei, que vai surgir então o embrião do que a gente chama de parlamento inglês. O que é o parlamento inglês? É uma espécie de conselho formado por membros da nobreza e depois por membros do povo que decidiam, junto com os reis, algumas decisões importantes para o reino deles. Então, olha lá, o parlamento inglês, antigamente, nessa época aí, logo depois do reinado do João Sem Terra, era chamado de Grande Conselho. E aí então tinha o conselho
que era formado, ele era dividido em duas partes, na Câmara dos Lordes, que era formado por gente da igreja, pelo clero e pela nobreza, e tinha uma outra parte desse conselho, que era a Câmara dos Comuns, que eram formados assim por proprietários de terras, cavaleiros, comerciantes, burgueses, gente do povo. Mas assim, eram gente do povo de uma camada mais classe média, classe alta, não era o povão mais humilde, não. Então, esses dois conselhos, essas duas câmaras, né, que formavam esse conselho, ajudavam o rei na hora de fazer algumas votações, tomar algumas decisões políticas na Inglaterra, desde aquele período lá, né, século XIV, ano de 1300 e pouquinho. Durante o período de 1337 a 1453, vai ocorrer, ali naquela região da Europa, a Guerra dos 100 Anos, que leva esse nome, mas durou muito mais do que isso. Durou 116 anos, na verdade, né, a Guerra dos 100 Anos. O que foi essa Guerra dos 100 Anos? Foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, por quê? Pelo trono francês, que tinha ficado sem um herdeiro direto. Então, aproveitando essa situação que não tinha um herdeiro direto no trono francês, o rei britânico, o rei inglês da época, o Eduardo III, que era neto do rei francês anterior, o Felipe o Belo, vai reivindicar para ele o direito de ser rei da França também e de unificar então todas essas terras que eram da Inglaterra e da França. Então, dessa forma, a Inglaterra queria o quê? Aumentar os seus domínios, incrementar essas coisas, as suas terras, trazer mais prosperidade para o seu governo. E aí então, nessa época, os ingleses vão conseguir um apoio dos comerciantes da região de Flanders, que é a região da Bélgica, ali praticamente vizinha deles, para apoiar as tropas britânicas nessa luta para conquistar o território francês. Então, por conta desse apoio que os ingleses receberam dos comerciantes de Flanders, os ingleses vão começar a vencer as primeiras batalhas. Por quê? Porque o povo francês também não queria entregar o território deles para a coroa inglesa. Então, no começo, a Inglaterra vai ter uma certa vantagem, vai começar a vencer as primeiras batalhas, mas esse período da Guerra dos 100 Anos vai ser aquele período que a Europa toda vai sofrer com a peste negra, né? Com aquele surto da pandemia da peste negra. Então, começou a ter muitas mortes, muita fome, e essa guerra vai acabar sendo o quê? Parada por alguns anos, os dois lados vão parar de confrontar para esperar esse período de pandemia da peste negra passar. Então, quando a gente fala na Guerra dos 100 Anos, não foram 116 anos de batalha intensa sem parar. Tiveram vários intervalos, várias interrupções, ok? As batalhas vão ser retomadas então lá por volta de 1356, quando a Inglaterra conquista novas regiões, dessa vez com o apoio de alguns nobres franceses. Então não era algo que todo mundo, toda a França concordava em virar ingleses ou não, digamos assim. Tá? Então, no ano de 1360, a França vai ser obrigada a assinar um tratado, e esse documento vai oficializar que umas partes da França que foram conquistadas pela Inglaterra iriam ficar com eles. E aí, então, mais tarde, o rei Carlos V da França vai contratar algumas tropas de mercenários para ajudar ele a recuperar esses territórios que a França tinha perdido para a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. Já nas últimas décadas, então, do século XIV, os conflitos mais uma vez vão ter algumas pausas, porque começou a haver várias revoltas internas na Inglaterra, revolta de camponeses. E apesar da falta de guerra, né, dessas revoltas terem causa da interrupção da Guerra dos 100 Anos, isso não quer dizer que França e Inglaterra viveram um período de amizade. Pelo contrário, ficou cada um na sua, mas o conflito, essa situação tensa, ainda pairava pelo ar dessas duas nações. Lá por volta do ano de 1415, então, o rei britânico Henrique V vai retomar a guerra, porque ele vai querer recuperar a parte norte da França, que eles tinham conquistado anteriormente, depois perdido novamente para a França.
E então vão assinar um tratado que vai garantir para ele o direito de suceder, né, de ser o próximo a herdar a linhagem da monarquia francesa. Por volta de 1422, com a morte do rei Carlos VI, então da França, e do Henrique V, que estava tentando então ser o próximo a pegar o trono francês, mesmo ele sendo inglês, vai surgir então, no meio dos camponeses da França, várias manifestações de camponeses insatisfeitos, porque pensa, passando fome, passando necessidade, aí esses camponeses tinham que ir lá lutar na guerra pro rei inglês, pro rei francês, numa guerra que às vezes nem fazia sentido para esse povo. Então vai ser nesse contexto aí dessas dominações, desses conflitos e revoltas camponesas que vai surgir uma figura bem famosa na história, que uma figura bem emblemática é a figura da Joana d'Arc. Então a Joana d'Arc era uma moça, uma mulher camponesa que ela vai passar a mobilizar, a comandar algumas tropas francesas. Então ela dizia que ela tinha visões e que Deus falava para ela que era para ela lutar pela França, que ela ia reconquistar alguns territórios que a França tinha perdido para a Inglaterra e por aí vai. Moral da história: a popularidade da Joana d'Arc começou a crescer muito ali entre os camponeses franceses e os franceses a ganhar algumas batalhas muito importantes contra as tropas inglesas. E aí então Joana d'Arc passou a ser uma ameaça para alguns nobres franceses que tinham medo que ela ganhasse tanto poder sobre a população mais carente popular e enfraquecesse o poder deles. Então alguns franceses vão criar um certo plano para que a Joana d'Arc fosse capturada em algum confronto, em alguma guerra, pelos britânicos, pelos ingleses. E realmente isso vai acontecer. Então, numa das várias batalhas que ela participa, ela acaba sendo capturada pelos britânicos, pelos ingleses. Os ingleses fazem o julgamento dela. Ela é acusada como bruxa, porque afinal de contas ela ouvia vozes que, por mais que ela dissesse que era de Deus, né, os seus opositores iam dizer que não, que ela ouvia coisas do demônio. E aí a Joana d'Arc acaba sendo condenada à fogueira. Ela acaba sendo condenada pela Inquisição da época, né, como uma bruxa. E aí então, algum tempo depois, que ela é queimada por volta de 1430, 23 anos depois, lá por volta de 1453, que aí sim vai haver um tratado de paz assinado entre a Inglaterra e a França, e a Guerra dos 100 Anos vai ser finalmente encerrada. Com o encerramento, então, da Guerra dos 100 Anos, na Inglaterra, algumas famílias que estavam ali vão começar a disputar o poder para ver quem que ia suceder o trono inglês. Quem seria o próximo rei da Inglaterra. E aí, esse período de conflito então, entre algumas famílias para decidir quem ficaria no trono inglês vai ser conhecido como Guerra das Duas Rosas, que nós vamos falar a seguir. Então, olha só, eu falei para vocês uma pincelada bem geral do que aconteceu, né, nos primeiros séculos da Inglaterra, como que formou essa monarquia inglesa, como que foi o reinado, as transformações, né, no período de governo de algum desses reis. Então a gente entendeu que após o final da Guerra dos 100 Anos, algumas famílias vão disputar para ver agora quem manda, quem permanece, quem assume o trono inglês. Então a Guerra das Duas Rosas, ou Guerra das Rosas, foi um longo período de conflito entre duas famílias, duas dinastias que tinham lá na Inglaterra. A família dos Lancasters, que eles tinham a coroa real e o brasão deles era uma rosa vermelha, contra a família dos Yorks, que eles queriam o poder. E que para eles o símbolo deles era uma rosa branca. Então por isso que esse período de guerra tem esse apelido de Guerra das Duas Rosas, porque as duas famílias envolvidas, tanto a que está no poder quanto a que queria o poder, tinham o símbolo a rosa, uma rosa vermelha e a outra a rosa branca. Enfim, essas duas famílias que eram adversárias, elas eram descendentes do mesmo antepassado, dos Plantageneta. E aí então, as duas diziam que tinham direito à coroa inglesa.
Então foram várias lutas que se dobraram por décadas, né? Entre 1455 e 1485. E aí foi se estendendo pelos governos de vários reis ingleses. O Henrique VI, o Eduardo IV, o Ricardo III e por aí vai. Enfim, no final do conflito entre essas duas famílias, quem vai sair beneficiado de tudo isso vai ser a dinastia, né? A família Tudor, que foi patrocinada, financiado pela família Lancaster. E aí eles então, através de algumas batalhas, vão vencer e vão ficar com o trono inglês para a família Lancaster, só que dessa vez lideradas então pelo Henrique VII. E aí então o Henrique VII, muito esperto, para evitar uma retomada desse conflito, o que ele pensa? Eu vou unir as duas famílias. E qual que é a melhor forma de unir essas duas famílias? Através do casamento. Então o Henrique VII ele se casa com a Elizabeth de York, e com isso então a dinastia dele, né, a família Tudor, passa a ser representada sobre o símbolo de duas rosas. As rosas que até então representavam as duas famílias que tinham entrado em conflito anteriormente. Então a gente vai ver que a partir do governo do rei Henrique VII, o Estado britânico, o governo inglês, vai se fortalecer muito. E aí, os seus próximos descendentes, que a gente vai estar falando já já, o Henrique VIII, Elizabeth I, vai manter esse poder, essa força nacional britânica no auge para o seu povo. Então, olha lá, essa imagem aqui mostra a rainha Elizabeth York, que representava então a família, que o símbolo era rosa branca, e o seu casamento então com o Henrique VII da dinastia Tudor, representado então pela outra família que era as rosas vermelhas. Então, desse casamento vai surgir o quê? A união da dinastia Lancaster, rosa vermelha, com a dinastia York, que é a rosa branca, formando a dinastia, a família Tudor, que o símbolo então é a união das duas rosas. Então olha lá, vamos entender então o que houve de interessante durante os governos ingleses dessa família da dinastia Tudor, que venhamos e convenhamos, né, é uma verdadeira novela digna de casos de família. Então eu coloquei aqui para vocês um resumo da árvore genealógica que mostra o surgimento da família Tudor, desde os antepassados, passando ali pelo Henrique VII e a Elizabeth de York, que formou a família Tudor, e aí vindo o filho deles, o Henrique VIII, as várias esposas, os filhos e por aí vai. Então a dinastia Tudor vai se iniciar no século XV e vai terminar no século XVII. Esse período da Inglaterra ele foi um período de grande desenvolvimento econômico e político. E mesmo tendo um parlamento, ou seja, nobres ali que ajudavam o rei a tomar decisões, que a gente viu que surgiu lá com o João Sem Terra, o parlamento nesse período da dinastia Tudor, ele não tinha o mesmo poder de antes. Por quê? Porque a gente vai ver que a dinastia Tudor foi um período de reis absolutistas, ou seja, o Henrique VII, o Henrique VIII, a Rainha Elizabeth, vão ser reis bem controladores, centralizadores, vão ter bastante autoridade, cabendo a eles, às vezes, a pedirem a opinião do parlamento, às vezes não. Então, os reis da dinastia Tudor conseguiram governar tudo isso com muita prosperidade. Pra vocês terem uma noção, vai ser a época que vai surgir o desenvolvimento das primeiras manufaturas, das primeiras fábricas, a política mercantilista, ou seja, o reino controlando a economia, usando navios para buscar tesouros, em outros continentes, das suas colônias. Vai ser a época também da pirataria, né, dos navios ingleses saqueando, roubando os navios de outros países. Então, assim, a dinastia Tudor ela é famosíssima pelo desenvolvimento, né, pelo esse poder centralizado da coroa inglesa. E é lógico que eles tinham participação ali da burguesia, dos comerciantes, do parlamento. Então vamos falar então do Henrique VIII, né? Já comentamos um pouquinho dele na sala de aula, vimos que a vida dele foi bem polêmica. Então, inicialmente ele não ia ser o rei da Inglaterra, o trono era para ser do irmão dele, mas com o falecimento do seu irmão, em 1509, ele assume
a coroa inglesa, porque o pai dele faleceu, o irmão dele, que era o mais velho, próximo do trono, falece também, ele assume a coroa e fica então de 1519 até 1547 sendo rei da Inglaterra. E aí esse período todo do governo dele foi um período que deixou ele muito famoso, principalmente pela sua vida pessoal, pelos escândalos que ele causava ali na corte dele. Então, pra vocês terem uma noção, ele teve, né, 6 esposas. Ele é super famoso por isso. E aí vamos entender um pouquinho dele, de como a história dele, das esposas, se misturam com esse período da monarquia inglesa. Pra vocês terem uma noção, a primeira esposa com quem ele se casou foi a Catarina de Aragão, com quem ele não conseguia ter um herdeiro homem que ele sonhava tanto. Então o que ele vai fazer? Em 1531 ele vai querer se separar da esposa dele. Mas naquela época a religião, a igreja católica, que era a que comandava ali, não permitia. Quem casa na igreja, né, faz o voto de na saúde e na doença, na vida e na morte. Então não se pode divorciar de um casamento, de uma cerimônia religiosa. Como o Papa da época não autorizou que ele fosse que ele tivesse um divórcio, o que ele resolve fazer? Ele resolve expulsar a Igreja Católica do reino dele. Ele confisca, ele pega as terras da Igreja Católica para ele expulsa, né, os membros da Igreja Católica do reino dele e ele funda a igreja dele, a Igreja Anglicana, onde, em vez de ter um Papa que vai ditar as regras na igreja dele, ele, o rei, é o líder da igreja dele. Então, em 1534, ele fez um documento que é o Ato de Supremacia, onde esse ato de supremacia, estou gaguejando, obrigava os membros, os nobres do parlamento, a assinarem, a concordarem que ia ter uma igreja nova, onde ele, o rei, era o líder da igreja, e que os seus súditos, então, iam obedecê-lo como sendo a principal autoridade religiosa do local. Então, olha só, ele pegou essas terras da Igreja Católica e distribuiu entre os nobres, os aliados dele ali. E isso vai favorecer muito com que a Inglaterra se desenvolvesse, porque pensa bem, as terras que antes eram da igreja e muitas vezes eram terras improdutivas, agora estavam na mão da nobreza que ia criar animais, iam criar ovelhas, produzir lã, fazer fábricas e por aí vai. O Henrique VIII morreu aos 55 anos, obeso, provavelmente de gota e sífilis, e um pouco mais de décadas que ele morreu, os próximos herdeiros deles, todos, né, os herdeiros dele, sentaram no trono e governaram por um período mais curto ou mais longo a Inglaterra. Então essa aqui é uma imagem que mostra, né, as 6 esposas que o rei Henrique VIII teve, e nós vamos rapidinho falar e comentar um pouquinho de cada um deles, ou melhor, de cada um delas. Então olha lá, a primeira rainha que o rei Henrique teve foi a Catarina de Aragão, que era de origem espanhola. Então ela foi casada inicialmente com o irmão do Henrique VIII, o Arthur, mas eles ficaram casados por poucos meses porque ele adoeceu e morreu. Então, pensando nisso, a família do Henrique VIII casou ele com a esposa do irmão dele, para manter essa relação entre Espanha e Portugal, não, entre Espanha e Inglaterra, ainda de pé. Então eles foram casados de 1509 a 1533, né, uma relação de 23 anos. A rainha Catarina de Aragão teve vários filhos, mas a maioria morria ou no nascimento ou ela perdia durante a gestação. A única filha que ela conseguiu dar à luz com vida foi a princesa Maria I, e a Catarina de Aragão era muito religiosa, era uma católica fervorosa. Então, quando ela não deu esse filho homem que o rei Henrique VIII tanto queria, ela foi trocada por uma amante. O rei Henrique VIII tinha várias amantes, mas tinha uma que ele gostava mais, que era a Ana Bolena, que inclusive era uma dama de companhia da Catarina de Aragão. E aí, para ele casar com a Ana Bolena, então, como eu já disse, ele cria a igreja dele, dá o divórcio por pura e espontânea vontade dele para Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão nunca aceitou essa decisão, tanto que ela foi assim exilada, mandada para um lugar distante, meio que ficar aprisionada num lugar distante. Não podia ver a filha dela.
E aí ela acabou falecendo poucos anos depois, foi enterrada como se fosse uma pessoa qualquer, uma simples princesa, não uma rainha como ela tinha sido. No funeral dela, o ex-marido nem deixou a filha ir visitá-la. Então olha que história dramática. Esse quadro mostra a Catarina de Aragão, então, né, tentando anular, ou melhor, se defender, evitar a anulação do casamento dela com o rei Henrique VIII. A Ana Bolena, então, que era uma ex-dama de companhia e depois virou a amante do rei e a segunda noiva dele, pode dizer então que foi por causa dela que o rei criou uma nova igreja, uma nova religião, né, para ter autorização para casar com ela. Então a Ana Bolena, assim como a primeira esposa, também não teve a sorte de dar um filho homem que o rei tanto queria. Ela gerou uma outra princesa, né, a princesa Elizabeth, que mais tarde vai ser uma das rainhas mais famosas da Inglaterra. Enfim, o rei também deve ter ficado cansado dela, e aí que o rei fez? Queria um herdeiro homem, já tinha outras amantes. Ele faz uma espécie de um complô. Ele arma para Ana Bolena ser acusada de traição, de ter vários amantes, de ter caso até com o irmão dela mesmo. E aí o que acontece? Ela acaba sendo julgada por ele, que era a autoridade máxima, e condenada à morte. Então ela é decapitada em 1536. Então aqui são muitas obras de arte que mostram, né, a trajetória da Ana Bolena. Ela sofrendo na torre que ela ficou aprisionada aguardando julgamento e ela sendo executada por traição. Pouquíssimo tempo depois dele se livrar da segunda esposa dele, então ele casa com a Jane Seymour. Essa também era uma jovem nobre, de uma família nobre. Essa vai ser realmente a esposa que vai dar o filho que ele tanto queria, o filho homem. Mas em questão de dias que ela deu à luz a criança, ela morre por complicação da gestação. Mas pelo menos para o Henrique VIII, ela serviu o objetivo que era dar um herdeiro homem. Essa foi a única esposa do rei Henrique VIII que foi enterrada como uma rainha. Então, quando ela morreu, nossa, fizeram todo um funeral, um enterro chique para essa rainha. Pouco tempo depois, então, da morte da terceira esposa, o rei Henrique VIII começa a entrar em acordo com uma família nobre alemã para conseguir já a sua próxima esposa. E aí então ele faz um tratado diplomático de casar com a Ana de Cleves. Acontece que quando ele conhece ela pessoalmente, ele não acha ela muito interessante e ele resolve não consumar o casamento com ela. Então assim, ele acaba fazendo um acordo com ela onde ele pagaria uma espécie de aposentadoria para ela. Ela não ia voltar para o reino dela, que seria uma vergonha. Ela ia ficar morando ali no reino inglês como se fosse uma dama nobre. Ele deu um lugar para ela morar, uma pensão para ela sobreviver. E ela frequentava ali a alta nobreza do reino do Henrique VIII. Tanto que ela foi muito amiga das filhas do rei Henrique VIII. Tanto da Maria I, filha do primeiro casamento, quanto da Elizabeth, a filha do segundo casamento. E aí então essa Ana de Cleves vai ficar por lá no reino até falecer, como uma mulher nobre. A quinta esposa então do rei Henrique VIII vai ser a Catarina Howard, que foi prima da segunda esposa, da Ana Bolena. Ela foi muito jovem, ela se casou com ele por volta dos 18 anos. E, por fim, ela foi acusada de traição também, de adultério pelo rei, por ter vários amantes. E foi também, assim como sua prima, culpada e executada por traição. Perdeu a cabeça também. Por fim, então, a última esposa, a sexta esposa do rei Henrique VIII, foi a Catarina Parr, que já era uma mulher mais experiente, uma mulher mais velha. Ele também já estava mais velho, ela já tinha sido casada anteriormente. Então ela acabou meio que sendo uma enfermeira para ele, né? Por fim, essa teve sorte de não ter um final trágico, porque o rei morreu antes dela.
Mas ainda assim ela continua ali morando no palácio, tendo o título de rainha viúva, apesar de não mandar nada, né, do trono ter passado para os seus herdeiros, para os seus filhos. Então, o filho que o Henrique VIII tanto queria, que finalmente nasceu no terceiro casamento, o Eduardo VI, ele com apenas 10 anos de idade já assumiu, né, o trono no lugar do pai dele. Mas como ele era menor de idade, o tio dele, o Edward Simon, ficava por trás, o assessorando. Então, com esse rei, né, o Eduardo VI, ele morreu jovem. Então, com 16 anos, que ele morreu mais ou menos, ele estava vendo que a saúde dele estava debilitada, que ele não ia sobreviver. O que ele fez? Ele indicou, olha só o escândalo, ele indicou a prima dele, a Jane Grey, para ser a próxima rainha no trono e largou as meias irmãs dele para trás. Olha só, ele tinha duas meias-irmãs, né? Mais velha, a filha do primeiro e segundo casamento. O certo seria a filha mais velha, então, do primeiro casamento, a Maria I, herdar o trono. Mas aí olha como entra a questão religiosa. O Eduardo era anglicano, seguia a religião que o pai dele fundou. A irmã dele mais velha, Maria I, era católica. Assim como a mãe foi. Então, com medo de que a Inglaterra pudesse ser controlada, dominada pelos católicos novamente, em vez de ele pôr a irmã dele na linha sucessória, como a próxima do trono, ele resolve pôr a prima dele, que não tinha tanta ligação assim com a linha sucessória. E aí então a Jane Grey acabou sendo conhecida como a Rainha dos Nove Dias. Por quê? Porque ela não ficou muito tempo no trono. Então, ela foi declarada Rainha da Inglaterra no dia 10 de julho, mas já foi morta no dia 19 do mesmo mês, logo após a morte do primo dela. Então, por isso que ela teve. Por ela ter um reino muito curto, ela foi conhecida como a Rainha dos Nove Dias. Então, ela era bisneta do Henrique VII, ela era prima da Maria, ela era prima do Eduardo aí, sexto, mas como ela foi nomeada pelo primo e as verdadeiras herdeiras do trono foram largadas de lado, houve uma espécie de complô para derrubá-la então e entregar o trono para as donas de direito. E aí o trono então passa para a filha mais velha do Henrique VIII, para Maria. Então esse quadro é o que mostra uma representação, né, dessa rainha aí dos nove dias, da Jane, ou Joana em português, Joanna Grey, sendo decapitada. Então a Maria I, a primeira e única filha, né, do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, que sobreviveu à infância, torna-se rainha da Inglaterra após a morte do irmão e o fim da prima, né? E aí ela tenta o quê? Trazer o catolicismo de volta. Ela era muito católica, ela queria que fosse católico o reino dela. E isso vai causar revoltas entre os protestantes que tinham ali, entre os anglicanos. E aí, esse período que ela reinou, muitos protestantes foram perseguidos. Tanto que ela tem o apelido de Blood Mary, Maria Sanguinária, porque pessoas que eram da religião contrária a ela acabaram sendo perseguidas, mortas e tudo mais. Então, nos seus últimos dias, ela morreu, assim, deprimida, porque ela foi abandonada pelo marido, né, o Felipe II da Espanha, e porque ela achava que a irmã dela, a Elizabeth I, né, que vai ser a filha do segundo casamento do pai, também estava conspirando contra ela. Ela morreu provavelmente, né, de problema no útero. Então esse quadro aqui mostra a Maria I e a irmã dela, a princesa Elizabeth, chegando em Londres em 1553 para ela ser coroada, a rainha. Com a morte então da irmã, a próxima que assume o trono é a Rainha Elizabeth, que é a filha então do segundo casamento do Henrique VIII, com a Ana Bolena, que foi decapitada. A Rainha Elizabeth governou a Inglaterra por 44 anos. É uma das rainhas e dos reis mais famosos dali. Ela foi conhecida como a Rainha Virgem, por quê?
porque ela não se casou com ninguém. Isso não quer dizer que ela era virgem realmente, mas ela não se casou com ninguém. Ela não queria dividir o trono dela com outras famílias. Ela achou que não tivesse ninguém à altura para dar sequência ao trono inglês. Então, olha lá. Ela sucedeu a sua irmã católica, ela trouxe de volta o protestantismo, né, o anglicanismo, para o reino dela, porque ela era anglicana. Esse período do governo dela é um período muito famoso da história inglesa, período elizabetano, a Era Dourada, que houve um grande desenvolvimento cultural. Surgiu William Shakespeare nessa época fazendo peças, o teatro ganhou muita força. A coroa inglesa ficou muito rica com a pirataria, com as navegações. Então foi um período de prosperidade para a Inglaterra. Esse é um retrato chamado A Armada de Elizabeth, que mostra bem essa ideia do poder da rainha no período. Mas nós vamos discutir ele depois das atividades que vocês vão estar fazendo. Então, muita atenção nessa imagem depois. Um personagem bem interessante que vale a pena estar mencionando foi a Maria I da Escócia. Por quê? A gente vai ver que a história dela liga a família Tudor, que a gente está discutindo até agora, com as próximas, ou melhor, com a próxima família que vai estar no comando do Império Britânico. Então a Maria Stuart, ela foi rainha da Escócia, né, ainda quando ela era bebê. Ela era então assim parente prima do Henrique VII, bisneta do Henrique VII, portanto ela era prima ali da rainha Elizabeth I, da família Tudor, né? Então, o pai dela, que foi o Jaime V da Escócia, e a mãe dela, Maria, princesa francesa, educou ela muito bem para que ela fosse futuramente a rainha da Escócia. O que aconteceu então? A Maria se casou na França com o príncipe Francisco, para unir o reino da França com a Escócia. E logo depois, 2 anos depois do casamento, ela ficou viúva e ela volta para a Escócia. Quando ela volta para a Escócia, como ela foi criada como católica, ela queria que o país dela, que é a Escócia, voltasse a ser católico. Por quê? Porque a Escócia tinha se tornado um país protestante. E aí então isso causou o quê? Um certo atrito político religioso entre a rainha e os seus súditos. Ela casa novamente com o marido dela, que foi o Henrique Stuart, conhecido como Lord Darling. Alguns membros da corte então passaram a conspirar contra ela e contra o marido dela. Então ela acaba fugindo, esses inimigos dela, pedindo asilo, né, pedindo proteção para a prima dela, a Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra. Só que lá na Inglaterra vai começar a surgir uma conspiração, burburinhos, fofocas, que a Maria I da Escócia estaria pensando em roubar o trono da Elizabeth da Inglaterra. Então o que acontece? A Maria ficou aprisionada lá na Inglaterra por 19 anos e no final ela acaba sendo julgada como culpada e, né, decapitada, perde a cabeça a mando da prima dela, a Elizabeth I. Olha só que irônico, né? Durante o segundo casamento da Maria I, antes dela fugir para a Inglaterra, ela teve um filho. E aí ela deixou o filho dela lá na Escócia para ser rei. Pois bem, quando a Rainha Elizabeth da Inglaterra morre e ela não tinha casado com ninguém, ela não deixou um herdeiro, o filho da Maria I, que ela matou, da prima dela, que estava lá na Escócia, ele se torna o herdeiro da Inglaterra. Então a gente fala que vai começar a dinastia Stuart, ou seja, aquela família da Escócia, do filho da Maria da Escócia, né, o Jaime VI da Escócia, passa-se a ser então o dono, o rei inglês, passa-se a ser o Jaime I da Inglaterra e a iniciar a dinastia Stuart. O Jaime vai reinar de forma bem absoluta, né, assim como seus antecessores ali, ou seja, com controle bem rígido sobre as normas do seu reino. E ele usava aquela desculpa do direito divino. Ele falava que ele era rei porque Deus permitiu, porque Deus quis e que ele tinha esse poder em suas mãos. Então isso vai gerar várias disputas entre o rei
e o parlamento, porque os nobres ali, né, queriam mais o quê? Mais poder para opinar, para fazer interferência política no parlamento. E ali o rei Jaime I da Inglaterra, que era muito centralizador, não permitia tantas intromissões assim. Então o rei Jaime I, que foi rei da Escócia e da Inglaterra, ele vai reinar, né, entre 1603 até 1625, que é o ano que ele morre. Então, como eu disse para vocês, ele sucedeu a Elizabeth I, porque ela não deixou herdeiros. E aí ele fez algumas coisas que não deixaram a corte dele muito feliz. Então ele elevou os impostos, os gastos da corte, e isso causou uma revolta na burguesia, nos comerciantes. Tanto que em 1605, fazia só 2 anos que ele estava no poder, alguns grupos de católicos tentaram fazer uma conspiração, que levou o nome de conspiração da pólvora, ou seja, tentaram explodir barris de pólvora lá no parlamento para ver se causava a morte do rei durante uma das reuniões do parlamento. Mas aí esse plano foi frustrado, né? Eles foram denunciados, foram presos, mortos e o rei, né, não sofreu esse atentado. Mas já mostrava que a popularidade dele estava arranhada. Então, assim, já me perseguiu algumas religiões que ele não concordava. Então, ele perseguiu membros do catolicismo, do calvinismo, porque ele queria que todo mundo seguisse o que? O anglicanismo, que é a religião da Inglaterra, ou seja, a religião que ele, como rei, era a autoridade máxima, ou seja, não era nem um pouco bobo. Ele casou então com a Henriqueta Maria da França e teve um filho, o Carlos I, que vai ser o sucessor dele. Então, o Carlos I reinou da Inglaterra de 1625 a 1645. Era o segundo filho do rei Jaime, mas ele assumiu o trono porque o irmão dele faleceu, né, o irmão mais velho. E aí, assim que ele se tornou rei da Inglaterra, ele teve que assinar um documento chamado Petições dos Direitos, que esse documento falava que toda vez que o rei, a coroa, fosse tomar alguma decisão importante, uma decisão econômica, uma decisão de guerra, chamar o exército, alguma coisa, tinha que convocar os nobres lá, os membros do parlamento, para decidir e aprovar junto com ele. Ou seja, os ingleses estavam passando uma crise econômica devido a guerras anteriores, da época da Elizabeth I, e aí os nobres ingleses, os membros do parlamento, vão pressionar o rei, o Carlos I, para que faça esse documento que enfraqueça novamente o poder do rei, que dê mais autoridade, mais voz aos membros do parlamento. O Carlos, assim como o pai dele, autoritário, ele vai descumprir esse acordo, esse documento, né, que falava que ele tinha que consultar o parlamento. E aí então isso vai causar uma guerra, um conflito ali na Inglaterra. E aí esse conflito vai ser liderado por um político ali, por um líder do parlamento, que foi o Oliver Cromwell. E aí vai acontecer o que a gente chama de Revolução Puritana. Então o rei Carlos, ele vai invadir o parlamento, vai querer fechar o parlamento, vai desobedecer aquele acordo que ele tinha feito com os membros do parlamento, e vai provocar essa guerra civil na Inglaterra. Porque de um lado vai ter o povo que defendia o rei, alguns nobres, alguns católicos e anglicanos, que eram os realistas, para enfrentar o grupo que defendia o parlamento, que eram os pequenos proprietários de terra, que eram os donos das manufaturas, os mercadores, que ganharam o nome de cabeça redondas, né, porque eles eram puritanos, presbiterianos. Então, o que é isso, um puritano? Puritano é um tipo de seguidor das religiões protestantes, só que eles seguem uma religião protestante mais rígida. Para eles, o cristianismo tem que ser mais puro, mais rígido. Já os presbiterianos é um grupo da religião protestante que defende que a organização da igreja tem que ser seguida por um conselho de presbíteros, de anciões,
Então isso era mais comum na Escócia, os presbiterianos. Então é um grupo de escoceses ali, os presbiterianos, unido com um grupo de ingleses, que no caso, então, eram os puritanos, que apoiaram os membros do parlamento contra o rei. Então foi 7 anos de disputa, de conflito entre o rei e seus apoiadores contra o parlamento, os políticos do parlamento e seus apoiadores. Por fim, depois de várias batalhas, o que acontece? O exército do parlamento, liderado pelo Oliver Cromwell, vai vencer a guerra, vai prender o rei, né, o Carlos I, vai julgá-lo e vai executá-lo, vai decapitá-lo. Que é o que a gente vê então nessa imagem aqui. De um lado o rei e do outro lado ele está decapitado pelo Cromwell, né? O povo ali assistindo o rei que perdeu a cabeça. Quando o rei perde a cabeça e o parlamento, então, devido a esse golpe aí, toma o poder, o parlamento vai instituir uma república na Inglaterra. Então é uma novidade. Agora a república vem e antes, se a Inglaterra era um país monárquico com rei, agora não. Eles teriam uma república. Uma república, a ideia de república é aquela ideia que você teria que ter uma eleição, que o representante ia ser escolhido entre alguém do povo, sem ligação com família real. Essa é a ideia de uma república. Mas a gente vai ver que esses anos de república, nessa república do Cromwell, na Inglaterra, não foi nada disso. Pelo contrário, acabou sendo uma espécie de monarquia disfarçada. Então, quando o Oliver Cromwell, que foi um militar, né, inglês, que liderou essa revolução puritana, matou o rei, cortou a cabeça dele, vence essa batalha, ele é escolhido ali entre os membros do parlamento para comandar esse novo governo, essa nova república. E aí uma das principais medidas que o Cromwell fez assim que ele começou a governar foi criar os atos de navegação, que era tipo impostos para garantir mais lucro para os comerciantes ingleses e tirar mais dinheiro das outras nações que compravam produtos deles. Então, em 1654, o Cromwell fez uma lei que ele unificou a Inglaterra, Escócia e Irlanda. Então, agora esses 3 lugares eram um governo só, um estado único. E aí, o que ele fez? Instaurou uma ditadura, ou seja, ele passou a fazer o que ele queria, achar que ele mandava sozinho, a não ouvir mais o parlamento, que foi quem colocou, né, ele ali no poder. Então ele se auto-intitulou o Lorde Protetor do Estado Unificado, ou seja, o líder da Escócia, Irlanda e Inglaterra. E aí então ele se recusou a ser chamado de rei, porque ele dizia que ele não era rei, que ele estava seguindo uma constituição, as leis que o parlamento tinha feito. Mas não era bem verdade, porque de acordo com essas leis da época, a Constituição, ele tinha o direito de indicar o sucessor dele, ou seja, ele escolhia quem ia ser o próximo a ficar no controle do poder após ele. Isso é coisa de rei, que o rei escolhe ali o seu herdeiro. Né? Numa república, num lugar democrático, deveria ser eleições para decidir quem seria o próximo governante. Enfim, em 1660, ou melhor, em 1658, o Cromwell vai falecer, ele vai morrer, e aí quem vai assumir o trono então no lugar dele vai ser o filho dele, olha que novidade, que não deveria ter sido. O Ricardo assume o trono. E aí então o governo do Ricardo, pouco tempo que ele ficou ali no governo, foi um governo conturbado, porque o parlamento não dava sossego para ele, não concordava que ele ficasse. Queria que tivesse um equilíbrio de forças ali. Então, em 1660, o parlamento vai começar a conspirar, criar um plano novamente para tirar o Ricardo Cromwell do poder e vão trazer de volta a monarquia para a Inglaterra. Vão chamar o filho do Carlos I, que tinha sido lá o rei que perdeu a cabeça, né? O filho dele então de volta para assumir a monarquia, assumir o governo inglês no lugar do Cromwell, a continuar a linhagem que o Cromwell interrompeu matando o pai dele. E então o filho do Carlos I assume como Carlos II.
o reino da Inglaterra. Então é o retorno da casa dos Stuarts que a gente falou, né? A família Stuart volta novamente ao poder real britânico. E aí o Carlos II, então, quando ele retorna para o governo, ele também traz um retorno do poder para o parlamento. Já que o parlamento optou em restaurar a família Stuart, houve então uma espécie de um acordo entre os dois. E essa coroação só aconteceu por quê? Porque o Carlos II aceitou tornar-se rei com uma condição. Que condição era essa? Era ter os seus poderes reduzidos. Então, ele também teve que assinar lá um acordo com o parlamento, dando mais poder para o parlamento e diminuindo o poder que ele teria como rei. Então, o reinado do Carlos II se estendeu até 1685 e então ele foi sucedido pelo seu irmão, o Jaime II. A sucessão do trono foi ocupada porque o seu irmão, o Carlos II, não teve um filho legítimo. Então, como ele não teve um filho, o irmão dele assumiu o trono no lugar dele. E aí, quando ele assume o Jaime II, ele causa briga, atrito com o parlamento de novo. Por quê? Porque ele não concordava com essa restrição de poder na mão do rei. Ele queria ter poder como rei. E ele queria, como ele era católico, trazer o catolicismo de volta para a Inglaterra. Então, olha só, essa coisa, né? Que tira uma religião, coloca de volta. Tira uma religião, coloca de volta. Então isso causou muito atrito também político e religioso. Então o que aconteceu? Algumas medidas do Jaime no trono foi isentar, tirar os impostos dos católicos, distribuir cargos políticos entre os católicos, e aí isso causou raiva nos membros do parlamento, que a maioria era o quê? Anglicana, era religião protestante. Então, esses conflitos vão começar a fazer que novamente o parlamento inglês conspire, bole um plano contra esse rei. E aí vai surgir então a Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? Pensando em tirar o Jaime II do poder, porque ele não agradava o parlamento, com medo que o rei trouxesse o catolicismo de volta para a Inglaterra, o parlamento vai se reunir com a filha do rei, a Maria II, e com o marido dela, o Guilherme III, ou Guilherme de Orange, que ele era um holandês, e vai pôr na cabeça deles que eles deveriam apoiar o parlamento nesse golpe contra o pai dela. Então o Jaime chegou até a ter um filho homem, né, mais novo. Mas qual era o meio do parlamento inglês? Que esse filho novo fosse católico e trouxesse o catolicismo de volta. Então o parlamento conspirou com a filha mais velha do rei para que eles assumissem o trono no lugar do irmão que tinha nascido, para que eles sucedessem o trono no lugar do pai. E aí então o parlamento faz isso, bota esse plano em prática. A filha do rei e o seu esposo ali aceitam o plano e eles são coroados pelo parlamento como os reis e rainha da Inglaterra, tirando o pai dela que estava até então no poder. Então a gente fala que a Revolução Gloriosa, né, teve até esse nome porque foi um conflito, uma revolução sem derramamento de sangue. Não teve guerra. Nesse caso, foi uma coisa política, de certa forma até meio que pacífica, tudo feito por debaixo dos panos, né, através da canetada, digamos assim. Então, é o que explica, de certa forma, a origem desse nome, Revolução Gloriosa. E aí, então, com esses reis no poder, eles assumiram o poder também sobre aquela condição de que, né, dariam mais liberdade, mais autoridade para o parlamento. Então, a partir daí, então, começa a surgir aquela ideia de que o rei reina, mas não governa. Ou seja,
O rei tem a figura, a autoridade real, a importância, mas ele não apita nada nas regras do jogo, nas regras do reino dele. Quem manda mesmo, quem decide é o parlamento. E isso é o que a gente percebe até hoje na monarquia inglesa. Então, por exemplo, a rainha Elizabeth II, a rainha que está lá no trono inglês hoje em dia, ela é uma rainha que reina, mas não governa. Ela é rainha, ela é respeitada, a família dela é criada, cercada de mimos, digamos assim, mas politicamente falando, ela não decide nada. Lá quem decide é o parlamento, é esse grupo de políticos que entre eles votam e decidem, escolhem um primeiro-ministro, que o primeiro-ministro seria mais ou menos o nosso presidente. Só que aqui nós brasileiros, né, numa democracia, numa república, a gente escolhe, vota diretamente ali no nosso representante, o nosso presidente. Ali na Inglaterra não. Nessa monarquia parlamentar aí, quem decide o primeiro-ministro são os membros do parlamento, os políticos mesmo. Enfim, essa aula foi para a gente conhecer um pouquinho da história inglesa, entender como que foi esses reinados, o poder desse parlamento, né, desse órgão formado por membros do povo, da nobreza, de articular a política inglesa, de ter o poder e entender que vai ser a partir desse momento que a Inglaterra, né, unida, ou melhor, regida por esse parlamento, vai começar também a se desenvolver muito no campo econômico. Então, a gente vai perceber na próxima aula, no nosso próximo tema, como que a Inglaterra vai se tornar uma potência mundial pioneira no que a gente chama de revolução industrial, ok? Então, para estar finalizando, uma imagem que mostra a coroação do rei, né, Guilherme de Orange da Maria Stuart, após a Revolução Gloriosa. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido um pouquinho desse contexto da cultura inglesa. Quem não entendeu, assista novamente, procure outras videoaulas sobre o assunto, ou venha tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, peço que vocês assistam com calma essa videoaula, leiam o nosso material complementar com calma, respondam as atividades que eu estou enviando como exercício e me enviem as respostas para correção nas nossas redes sociais, ok? Bom estudos a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau e até a próxima.